Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero meditar com você em um personagem bíblico que está em 1 Reis, capítulo 11 e 12. Esse personagem se chama Jeroboão. Jeroboão foi alguém que foi levantado por Deus para ser rei das tribos do norte. Um momento em que Deus exerce juízo sobre o reino de Israel, sobre a nação de Israel, por conta dos pecados de Salomão. Esse juízo só não foi maior, só não aconteceu nos tempos de Salomão, por causa do amor de Deus ao servo Davi, que sempre se arrependeu de seus pecados. Então Deus diz a Salomão que ele não retiraria o reino dele, mas que isso aconteceria no seu herdeiro, na época de seu herdeiro. O herdeiro de Salomão foi Roboão. Após a morte de Salomão, a nação de Israel se volta para o novo rei, para Roboão. E eles buscam de Roboão um alívio, buscam de Roboão misericórdia, buscam de Roboão a direção de Deus para que a nação de Israel diminuísse o sofrimento por conta dos impostos, por causa da forma com que duramente Salomão, em sua velhice, agiu com a nação de Israel, além dos pecados cometidos de idolatria. Salomão foi muito duro com a nação de Israel. Então, após a morte de Salomão e o levantamento de Roboão como rei, a nação de Israel chega ao novo rei e pede a ele clemência, pede a ele misericórdia, pede a ele refrigério. Ao ouvir isso, Roboão primeiramente consulta os sábios de seu pai, os conselheiros de seu pai, que o aconselham a ser benevolente com o pedido da nação de Israel. O aconselham a abençoar a nação de Israel. Contudo, Roboão, ele despreza o conselho dos sábios e busca o conselho dos jovens, dos imaturos, dos seus amigos de infância, que aumentam a violência. É neste momento de Israel, neste momento de dificuldade, neste momento em que Roboão precisava ter discernimento do que estava acontecendo. É neste momento em que Deus levanta Jeroboão, um filho de um servo de Salomão. Ele, ao estar junto com a população de Israel ali, clamando por misericórdia, tem o seu pedido negado e foge. No caminho da sua fuga, Jeroboão recebe o encontro do profeta Aías, que foi levantado por Deus. O profeta Aías, ao ser levantado por Deus, ele veste uma capa nova e vai ao encontro de Jeroboão no caminho. E Jeroboão fica pasmo ao encontrar o profeta. E ele diz que Deus, naquele momento, estava levantando para dividir, e que Deus o daria 10 tribos a Jeroboão. E ele mostra isso rasgando essa capa nova, esse novo momento, em 12 pedaços, entregando a Jeroboão 10 pedaços dessa capa. Esses 10 pedaços significavam as 10 tribos do norte, ficando apenas para Roboão, Judá e Benjamim, que já havia sido incorporada ao reino. Então, naquele momento, o profeta levantado por Deus toca em Jeroboão e traz essa palavra profética, essa palavra de que Deus o levantaria. E isso vem acontecer. Então, as 10 tribos, ao ouvirem o chamado de Deus, conhecendo Jeroboão, chamam ele para uma reunião e o elegem rei, e o colocam sobre rei sobre si, como rei sobre si. Olha que coisa maravilhosa o que Deus faz. Então alguém que era o filho de um servo, Deus levanta
e é colocado como rei sobre 10 tribos, muitos homens. Então, neste momento, Roboão tenta levantar um exército para combater Jeroboão. Então, mais uma vez, Deus impede que Roboão vá contra os seus irmãos. E a nação de Israel, então, neste momento, fica dividida em nação do norte e nação do sul. 10 tribos com Jeroboão e 2 tribos com Roboão. Talvez haja, neste momento, uma confusão da sua parte. Mas eu quero dizer é que, por causa dos pecados de Salomão, a nação de Israel, que era o povo de Deus, ficou dividida. Nesses dias nós temos visto uma divisão, não só no Brasil, mas no mundo. Uma divisão sobre quem seguir. E nesta manhã eu quero te dizer isto: você tem prestado atenção no que Deus tem feito? Jeroboão, amados, após essa divisão, ele começa a meditar e ele entende que, após esse momento, Roboão havia ficado com o templo em Jerusalém para adoração, e toda a nação de Israel havia sido criada com base em ir ao templo de tempos em tempos. Ir ao templo para adorar, para levar sacrifícios, para clamar a Deus. Jeroboão, então, com medo, sem discernimento do que Deus já tinha feito, ele pensa que se o seu povo, se o seu novo povo, agora dividido, se o seu reino fosse a Jerusalém, a tribo do sul, a Judá, ele poderia perder. Eles seriam cooptados por Roboão e ele perderia o seu reino. Olha o que o medo faz. Olha o que o medo e a insegurança, olha que a dificuldade que muitos têm, que hoje nós chamamos de ansiedade. Olha o que isso fez com Jeroboão. Ele não era ninguém e foi levantado por Deus do nada para ser rei de um povo. E ao pensar isso, que ele poderia perder o seu reino, ele cai na bobeira. Ele não prestou atenção no que Deus havia feito com ele e com a nação. Ele não discerniu o momento. E ele pecou contra Deus. Ele pensou que se ele fosse, ele também morreria. Então ele pega e cria em Betel e em Dan 2 bezerros para adoração e diz ao povo: eis aí os deuses aos quais nós devemos seguir. Então, amados, nessa manhã eu quero dizer a você: tenha atenção para o que Deus tem feito. Busque de Deus direção ao que Deus tem feito, não só na sua vida, mas na vida do povo de Deus. Não tenha medo das coisas que estão acontecendo, não fique ansioso com aquilo que está acontecendo, pois é Deus quem nos levanta, é Deus quem nos honra. Sabe, Roboão desprezou o conselho dos sábios, mas Jeroboão pecou contra Deus ao se tornar idólatra, como Salomão se tornou. Então eu quero trazer a você como conclusão nessa manhã, que nesses dias nós possamos ter algumas posições. A primeira delas é que nós um dia fizemos uma aliança com o Senhor e temos que lutar com fé para cumprir essa aliança, para cumprir a vontade de Deus. Nós agora temos um Senhor
que é Cristo. É Ele que deve nos conduzir. Tenha essa atitude nesses dias. Ouça do Senhor, ouça com moderação. Jesus faria isso? Jesus faria aquilo? Jesus agiria dessa maneira? Então essa é a primeira atitude que eu quero trazer para você meditar. Que não haja como Roboão e nem como Jeroboão. Que você veja o que Deus tem feito. A segunda coisa é que o medo, a ansiedade, a incerteza, ela pode nos levar a pecar contra Deus. O medo e a incerteza, a ansiedade, nos diz que nós não confiamos em Deus, que Deus não é suficiente para agir e nos livrar das nossas necessidades e situações. E por último, a arrogância de crer que a violência, que a força, que o impor vai nos fazer vitoriosos. Roboão pensou assim e teve o seu reino derrubado, rasgado. Na sua época, ele poderia ter feito diferente? Talvez. Portanto, nessa manhã eu quero pedir a você que clame ao Senhor por discernimento, por sabedoria que vem do trono dele e perceba aquilo que Deus tem feito. Seja igreja de Deus, seja povo de Deus, povo que ouve a palavra do Senhor, povo que vê o que Deus tem feito. Amém? Que Deus te abençoe e te livre da arrogância, do medo, da ansiedade e da idolatria. Amém?